Olá pessoal, estamos aqui novamente para continuar nossos assuntos, as nossas conversas sobre a matéria desse agora segundo bimestre do nosso Direito Processual Penal 1, do quinto termo. E o nosso assunto de hoje, a partir de hoje, é a ação penal. Nós vamos falar sobre a ação penal, o seu conceito, sobre o direito de ação, sobre a classificação da ação penal, aqueles critérios de classificação, especialmente a classificação chamada subjetiva, que trata da ação penal pública, da ação penal de iniciativa privada, dos princípios de uma, dos princípios de outra, da forma de início, distinção, ação e processo, enfim, de todos os assuntos relacionados à ação penal, ao exercício do direito de ação penal. Mas antes eu quero lembrar vocês o seguinte: eu optei por continuar a gravar as aulas e postá-las no YouTube. Por quê? Porque eu acredito que seja a forma mais adequada aos interesses de vocês, dos alunos. Eu poderia estabelecer aulas naquele período idêntico ao das aulas presenciais, ao das aulas na faculdade, né? Então, as segundas e terças, naquele horário das 19 às 22h30, mas eu entendo e imagino que é diferente o aluno se deslocar de casa para a faculdade e ficar na faculdade disponível o tempo todo para aquela específica finalidade de participar das aulas, da situação em que naquele mesmo horário ele fica na sua casa. Porque uns têm lá o seu irmãozinho que vai tirar a sua atenção, outros têm lá o namorado ou a namorada que veio fazer uma visita, ou o pai ou a mãe que vem conversar no momento da aula, e é diferente, o ambiente, a situação, me parece que é um pouco diferente. Então, colocar a aula à disposição no YouTube torna mais acessível, no momento mais adequado, no momento mais propício para o aluno. Além do que permite que você reveja no momento que for mais conveniente, volte, repita o vídeo para enfatizar determinado ponto que você teve mais dificuldade de entender. Enfim, veja uma série de vantagens em postar o vídeo para que vocês tenham acesso no momento que quiserem, quando quiserem. Me disseram, puseram a seguinte questão: mas aí esse vídeo fica disponível a quaisquer pessoas, inclusive alunos de outras instituições e que também vão poder ter acesso a esse conteúdo. Mas eu sei disso, tive até conhecimento de que aqueles vídeos postados antes, 2 daqueles vídeos que eu postei antes, foram utilizados para ilustrar aulas de processo penal em outras instituições, fora da região, inclusive fora do estado, em outro estado. Mas eu acho que seria muito egoísmo da minha parte me preocupar com esse aspecto, se outras pessoas também vão ter acesso a isso. É um momento excepcional, um momento de absoluta anormalidade, em que a gente não deve ter essa preocupação mesquinha, egoísta, de outros vão ter acesso a esse conteúdo. Não há problema nenhum, tenham acesso que quiserem a esse conteúdo, desde que ele seja um meio, né, a via mais adequada e que propicie maior facilidade para os meus alunos. Ainda que o preço a pagar seja a possibilidade de outras pessoas também
terem acesso a esse conteúdo. Se interessarem por isso, se for para eles útil de alguma forma, não tem problema nenhum. Eu não estou preocupado com isso, com esse aspecto. Eu acho que é um aspecto secundário, né? Então eu acredito que essa é a melhor via, e a não ser que a grande maioria dos alunos se oponha, não, nós queremos uma outra forma, uma outra via, aí a gente pode mudar isso, mas por enquanto eu prefiro assim, porque eu penso, imagino, depois de ponderar, que é a forma mais viável para vocês. Tá? Bom, dito isso, vamos ao nosso assunto de hoje, que é da ação penal. Tá? Tá aqui o assunto, a gente vai começar a falar agora, e só para que fique bem marcado, né, eu deixo aí colocado por escrito qual é a pauta da nossa conversa neste trecho de vídeo, nesta gravação. Muito bem. Nós tínhamos visto já que, ocorrido um fato que tenha interesse penal, ou seja, um fato que possa vir a constituir uma infração penal, demanda uma averiguação, uma investigação, cuja finalidade é formar a convicção do titular do direito de ação. E o que é esse direito de ação? Veja bem, quando o Estado atribui para si o exercício da jurisdição, e como a gente já conversou nas aulas presenciais, a jurisdição é o poder de dizer em última palavra o direito, dizer no sentido de aplicá-lo ao caso concreto de forma obrigatória a todos, de forma que sujeita a todos. Quando o Estado trouxe para si esse poder jurisdicional, concomitante, ele atribui aos interessados, às pessoas, às instituições que necessitem da tutela jurisdicional, o direito de exigir dele Estado essa tutela jurisdicional, que forneça esse provimento jurisdicional de que o indivíduo ou a instituição necessita. Essa garantia de acesso à jurisdição está prevista no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, o artigo 5º, inciso 35, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito, está conferindo o direito de ação, ao impor ao Estado de regra, Estado juiz, a obrigação de dar a tutela jurisdicional, de solucionar o conflito. Isso em gênero, né, ou em gênere, é sinteticamente o direito de ação. É um direito, portanto, que tem lastro constitucional no referido artigo 5º, inciso 35. Muito bem. No campo do processo penal, o que seria esse direito de ação? Direito de ação penal? Há uma certa semelhança, mas há também diferenças entre a base do direito de ação no processo civil e no processo penal. No processo civil, o fundamento do direito de ação, segundo a doutrina dominante, é a existência de uma lide. E a lide, naquele tradicional conceito carnelutiano, nada mais é do que um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Dois interesses, de regra individuais, em conflito,
qualificados por uma pretensão resistida, o que seja isso. Há um interesse de uma parte em relação à outra, e a satisfação desse interesse encontra resistência, de forma que justifica e dá ensejo a que se recorra ao Poder Judiciário, solicitando, exigindo do Estado juiz a prestação da tutela jurisdicional. No campo do processo penal, apesar de haver muita doutrina que, fazendo uma imperfeita, inadequada analogia ou comparação ou importação de institutos do processo civil, fala em lide penal, em conflito de interesses entre o Estado exercente do chamado jus puniendi, o dever de punir, e o indivíduo com seu status libertate. Na verdade, no campo do processo penal, a rigor, não há uma lide no sentido carnelutiano, no sentido de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Isso não há no campo do processo penal. Por quê? Porque basta analisar a noção de interesse. O interesse está sempre relacionado a um proveito individual. E no campo do processo penal, não há propriamente um interesse do Estado, que é o titular do dever de punir, do jus puniendi. Não há propriamente por parte do Estado um interesse em impor a pena ao indivíduo, interesse na condenação do indivíduo. Há um interesse na aplicação correta do direito penal, que não pode ser aplicado senão pela via do processo penal, ainda que isso eventualmente implique na absolvição. Então, tanto é interesse do Estado a condenação do culpado, quanto é interesse do Estado a absolvição do inocente. Por isso, já não se ajusta com perfeição ao processo penal aquele conceito de conflito de interesses do processo civil. Por isso é que no processo penal, o Ministério Público, que é o titular da ação penal, de regra, ação penal pública, ele tem total liberdade para pedir absolvição, tem total liberdade para recorrer em favor do réu, por exemplo, para impetrar habeas corpus em favor do acusado, porque em razão da ausência, a rigor, desse conflito de interesses, o Ministério Público é uma parte no aspecto formal do processo, mas é uma parte que pode agir e deve agir de forma imparcial, de forma impessoal, sem pretender necessariamente a procedência da acusação. Além disso, aquela qualificação de pretensão resistida que caracteriza a lide no processo civil também pode não estar presente no processo penal e mesmo assim existir a necessidade da ação penal. No campo do processo civil, se a parte não resiste à pretensão da outra, não se justifica o direito de ação, porque falta interesse. Se A deve a B, e quando B cobra, A se propõe a pagar, se dispõe a pagar, falta aí uma pretensão resistida. E onde estaria aí o direito de ação? Faltaria interesse. No campo do processo penal, isso não ocorre. Por quê? Porque no campo do processo penal, a via do processo, a via da jurisdição, do exercício da jurisdição,
é inevitável para a aplicação das medidas previstas na lei penal, seja a pena, seja a medida de segurança, seja a sujeição voluntária a uma restrição de direitos, ela sempre necessita da jurisdição. Tá? Então, por isso, né, não é essencialmente correto afirmar-se que exista uma lide penal, embora isso seja muito comum a muitos processualistas no Brasil, uma grande parte deles, que se socorrendo de conceitos do processo civil, conceitos que são muito pouco apropriados, né, são trazidos para o campo do processo penal para se falar em lide penal, em conflito de interesses entre o interesse de punir do Estado e o status libertatis do indivíduo. Mas, na verdade, no campo do processo penal, não é a existência de uma lide, ao menos nesse conceito carnelutiano, né, que justifica o direito de ação. O direito de ação, no campo do processo penal, ele é muito mais justificado pela inevitabilidade da via jurisdicional para a imposição do direito penal substantivo, para a imposição da pena, para a imposição da medida de segurança, só através da via jurisdicional, através da dialética do processo, do exercício do contraditório, da ampla defesa. Daí surge, então, a necessidade da ação penal, diferente do campo do processo civil. Tá? Muito bem. E o que seria, então, essa ação penal? Nada mais é do que um direito autônomo em relação ao direito material subjacente, tá? Como a gente já viu em aulas anteriores, é um direito que não se confunde. A relação jurídico-processual ela existe independente da existência efetiva da relação jurídica de direito material subjacente, como já conversamos antes, como já explicamos em aulas anteriores. Né? Então, o direito de ação é o direito de exigir do Estado juiz, no campo do processo penal, que imponha ao autor da infração penal a consequência jurídico-penal pertinente. Tá? Então, por exemplo, o fulano é o pretenso autor de um crime de roubo. Ainda que não haja uma pretensão resistida, vamos supor que o sujeito seja uma pessoa extremamente consciente, um sujeito arrependido do que fez e que queira se submeter espontaneamente à pena prevista lá no artigo 157 do Código Penal. Ainda assim, não será possível impor a ele a pena prevista no artigo 157 do Código Penal sem a via do processo, sem que se lhe assegure toda a dialética processual, incita nesse conceito da dialética processual o exercício do contraditório e da mais ampla defesa. Muito bem. Então, a ação penal, ela, como direito de exigir do Estado que julgue e imponha eventualmente a sanção jurídico-penal, pena ou medida de segurança, ao autor dessa infração penal, é conferida a um titular. De regra, como toda infração penal atinge o interesse social, o interesse coletivo, o fato, ao ser tipificado como infração penal, só por isso já significa que ele ofende o interesse
coletivo. E se é assim, a regra é que esse fato tenha também a sua persecução penal a cargo do Estado. E o órgão do Estado a quem a Constituição Federal, no artigo 129, inciso 1, conferiu poder, conferiu atribuição para exercer, é o Ministério Público. Então, quando a ação penal é pública, que é a regra geral, ela será exercida pelo Ministério Público. O direito de ação, de regra, repito, será exercido pelo próprio Estado, na figura dessa instituição, do Ministério Público, apresentada pelos promotores de justiça no âmbito estadual, pelos procuradores da República no âmbito federal. O artigo 100 do Código Penal estabelece a regra que a ação penal será pública, salvo, ou seja, excepcionalmente, nos casos em que a lei disponha que ela é privativa do ofendido. Então, a gente vai falar da ação de iniciativa privada daqui a pouco. Vamos pela regra geral. A ação penal é pública, salvo quando a lei dispõe em sentido contrário. Por quê? Por uma razão clara. Quando a lei quiser excepcionar, quando a lei quiser que a ação penal não seja pública, ela vai estabelecer expressamente isso. A regra geral não precisa ser toda hora repetida. Quando a lei não disser nada, a gente sabe que a ação penal é pública. Muito bem. Pública por quê? Pública porque é exercida pelo Estado. Estado em que manifestação? Que parte do Estado? O Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Ok? Muito bem. A ação penal pública, ela pode ser incondicionada, que é a regra, incondicionada, como o nome está dizendo, ela não está sujeita a nenhuma condição. O seu titular, que é o Ministério Público, exerce o direito de ação sem que seja necessária nenhuma condição de procedibilidade, sem que seja necessário preencher nenhum requisito externo à sua própria atuação. É de ofício. Então, essa é a regra geral. Mas o artigo 24 do Código de Processo Penal diz que, quando a ação penal é pública, ela será exercida pelo Ministério Público. Mas, quando a lei o exigir, ele dependerá de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça, que é uma requisição que, a gente vai ver daqui a pouco, tem natureza de representação também. Embora utilizado no artigo 24 o termo requisição, em razão da época da edição do Código de Processo Penal, o termo requisição ali referido tem natureza jurídica de representação e nós vamos chegar a esse ponto daqui a pouco. Muito bem. Então a ação penal pública, a gente já percebe aí que ela se distingue em pública incondicionada, que é a regra geral, e pública condicionada, que é exceção. E se é exceção, a lei é que vai ter que dizer também, toda vez que ela for condicionada, a lei vai dizê-lo expressamente. Porque se a lei silencia, ela será pública incondicionada. Ok? Aqui vale o que a gente disse em relação à ação privada. Porque, da mesma forma que a ação privada é exceção, a ação pública condicionada em relação à ação pública incondicionada é exceção. Quando a lei quer que a ação penal seja condicionada,
embora pública, ou seja, o seu titular continua sendo o Ministério Público, ela vai ser iniciada por um ato postulatório do Ministério Público, denominado denúncia, mas quando ela quer que a ação do Ministério Público dependa de uma manifestação do ofendido ou de seu representante legal quando ele precisar ser representado, a lei o vai dizer. E a lei, quando quiser que a ação penal pública seja condicionada a essa manifestação de vontade, ela usa expressões assim, somente se procede mediante representação. Ou a ação penal é condicionada à representação da vítima. Ou a ação penal depende de representação do ofendido. Ela sempre utilizará essa expressão, representação. Ação penal mediante representação. Tá? Quando não houver nada, quando houver silêncio, é incondicionada. Aí quando ela quiser que seja de ação privada, ela vai usar não a expressão representação. A lei vai utilizar a expressão queixa ou queixa-crime. A ação penal depende de queixa. A ação penal se inicia mediante queixa-crime. A ação penal é condicionada à queixa do ofendido e assim por diante. Ela se fará referência à queixa, usará o termo queixa ou queixa-crime. Quando for privada. Já quando for pública, mas condicionada à representação, ela se referirá a essa circunstância como com o termo representação. Muito bem. Não é vinho, tá? É refrigerante. Bom, a ação penal pública, ela se orienta por alguns princípios próprios decorrentes da sua natureza pública. Evidentemente, sendo uma atividade pública, ela tem regramentos jurídicos, princípios norteadores diferentes da ação penal de iniciativa privada, daquela que cabe ao particular. No campo da ação penal pública, dois princípios norteiam a atuação do seu titular, do Ministério Público. Primeiro, o princípio da obrigatoriedade. O que é o princípio da obrigatoriedade ou legalidade? Nós já chegamos a falar desses princípios quando falamos dos princípios do processo penal, mas evidentemente não falamos de uma forma mais detida, embora eu já tenha adiantado para vocês o que seja isso. Mas, para relembrar, o princípio da obrigatoriedade ou legalidade significa, no campo da ação penal pública, que o Ministério Público, o promotor de justiça ou o procurador da República, diante dos documentos que trazem a notícia do fato e de sua autoria, de regra o inquérito policial, ou termo circunstanciado, ou cópias do relatório de uma comissão parlamentar de inquérito, ou, enfim, quaisquer que sejam os documentos em que o membro do Ministério Público deverá alicerçar a sua opinião, o seu convencimento, uma vez por ele analisados e convencido o promotor ou o procurador da República de que a hipótese é de instauração da ação penal e de que não estão presentes nenhuma das hipóteses de autorização legal, de não persecução penal, de não propositura da ação penal, institutos dos quais a gente vai
falar daqui a pouco, tá? Mas não presentes, por exemplo, a possibilidade de transação penal previsto no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, não sendo o caso de propositura de um acordo de não persecução penal que foi introduzido pela Lei de 2019, 13964, de 24 de dezembro de 2019, um instituto recente, que permitem a não propositura, não sendo hipótese de arquivamento, convencendo-se o promotor da autoria, da materialidade do fato, de que não incide nenhuma excludente de ilicitude, por exemplo, não é caso de fato cometido em estado de necessidade, ou que não incide uma dirimente de culpa, por exemplo, o sujeito não praticou o fato sob coação moral irresistível, não sendo nada disso, estando demonstrado com suficientes elementos informativos colhidos na instrução, na investigação, a respeito de materialidade e autoria, o promotor não pode, por meros critérios pessoais de conveniência e oportunidade, ele não pode, por mero decisão arbitrária, decisão de acordo com a sua opinião pessoal, de acordo com a sua vontade discricionária, deixar de exercer a ação penal. Isso é o princípio da legalidade ou obrigatoriedade. Por quê? Porque ele exerce um direito de ação, que não é um direito dele, é um direito da sociedade. Ele é o titular do direito de ação, mas ele exerce esse direito em nome da sociedade e não em nome próprio. Por isso, ele, como todo agente público, orientado pelo princípio da legalidade, ou seja, deve fazer o que a lei manda, né, como todo agente público, em qualquer atividade estatal, ele não pode, por razões puramente arbitrárias, ao seu bel prazer, deixar de propor a ação. Não é algo que ele possa fazer ou não fazer ao seu alvedrio. Veja bem, não há dúvida de que o membro do Ministério Público tem total liberdade de convicção. Ele é, inclusive, inviolável na sua convicção. Ninguém pode determiná-lo a fazer o que ele entende que não é caso. Ninguém pode obrigá-lo a oferecer a denúncia, se ele se convencer que não é caso. Ele pode, por exemplo, entender que não há, naquele inquérito policial, elementos suficientes para demonstrar a ocorrência do fato, ou para demonstrar que houve crime naquele fato, ou para demonstrar com o mínimo de segurança a participação da pessoa investigada. E ele pode, então, ou entender que o fato configura infração de bagatela, houve tipicidade meramente formal, mas não há tipicidade material, não houve lesão significativa ao bem jurídico protegido por aquele tipo penal. Enfim, ele pode se convencer, por uma ou por outra razão, de que a hipótese é de arquivamento, não é de propositura da ação penal. E a gente já chegou a comentar isso quando falávamos das hipóteses de arquivamento do inquérito. Mas, uma vez que ele se tenha convencido de que a hipótese é de propositura da ação penal, ele não pode deixar de propô-la por razões puramente pessoais. É nisso que consiste o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Esse princípio da obrigatoriedade, ele era, até o advento da Lei 9.099 de 95, um princípio absolutamente inflexível. Ele era incontornável. Toda vez que houvesse uma infração penal e que o promotor ou o procurador da República no âmbito federal se convencesse de que a hipótese era de persecução penal,
era de propositura da ação, de oferecimento da denúncia, ele tinha que oferecer a denúncia. Não havia uma alternativa, não havia um caminho, uma via alternativa à ação penal nesses casos. Ou era hipótese de arquivamento, segundo a convicção do membro do Ministério Público, ou era caso de deflagrar a ação penal. Isso foi sendo suavizado, arrefecido por alguns institutos. Primeiro trazido pela Lei 9.099 de 95, que é o Instituto da Transação Penal. Depois, pela Lei das Organizações Criminosas, que prevê a possibilidade, né, da delação, da colaboração premiada, inclusive ser contemplada com não oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em determinados casos. E agora, recentemente, isso foi generalizado, vamos dizer assim, foi ampliado pelo advento da modificação introduzida no Código de Processo Penal, no artigo 28A do Código de Processo Penal, introduzido em dezembro de 2019, no ano passado, naquela lei denominada de pacote anticrime, ou lei anticrime, que instituiu, né, trazendo para o campo legislativo algo que já tinha sido regulamentado pela Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o chamado Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, que são institutos normativos que propiciam a não propositura da ação penal, mesmo quando o promotor se convence de que poderia propor a ação penal. Antes, em razão do princípio da obrigatoriedade ou da legalidade, que era absolutamente inflexível, ele não tinha outra alternativa senão propor a ação. Com o advento desses institutos, houve uma suavização no rigor desse princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Isso significa a quebra ou a extinção do princípio? De forma nenhuma. De forma nenhuma. O princípio continua lá, íntegro, embora flexibilizado. Mas ele continua lá. Por quê? Porque essas hipóteses em que o promotor pode não propor a ação penal são hipóteses autorizadas no ordenamento legal. E, portanto, continua não sendo uma mera atitude de pura discricionariedade do membro do Ministério Público deixar de propor a ação penal. Ou seja, antes, convencido de que havia provas suficientes, né, elementos suficientes para apontar a materialidade, a autoria, a inexistência de excludente de licitude, a inexistência de causa de atipicidade material, enfim, que era caso de propor, ele não tinha outra solução que não propor a ação penal. Agora, ele tem, mesmo convencido disso, possibilidade de não propor, mas não a seu critério. Portanto, não é uma falta de incidência do princípio da obrigatoriedade, porque continua sendo algo regrado, algo limitado pela lei. Ok? Então não é a supressão, a extinção do princípio da obrigatoriedade, não. Esse princípio continua vigendo, continua presente e o promotor está sujeito a esse princípio da obrigatoriedade. Basta ver que se a hipótese não se ajustar a nenhuma dessas situações, a nenhuma dessas hipóteses de acordo, de transação, de não persecução penal ou de transação penal, ele não poderá deixar de propor ação. Ok? A gente vai voltar a esse assunto da não persecução penal e da transação penal num próximo vídeo, porque é um assunto um pouco mais extenso e não dá para a gente falar
assim, en passant, aqui nesse momento. Bem, um outro princípio que rege a ação penal pública é o princípio da indisponibilidade. É uma verdadeira consequência lógica do princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Esse princípio da indisponibilidade, ele incide depois de já proposta a ação penal. Ele é um pouquinho diferente do princípio da obrigatoriedade nesse ponto. O princípio da obrigatoriedade da legalidade, ele tem incidência antes da propositura da ação penal e obriga o Ministério Público a, uma vez convencido de que é a hipótese de iniciar a ação penal, obriga o Ministério Público a fazê-lo. Já o princípio da indisponibilidade estabelece que, uma vez proposta a ação penal, ela não é um direito disponível pelo seu titular, que é o Ministério Público. Ele não pode, pura e simplesmente, propor a ação e depois desistir dela. E por isso que eu disse que é uma consequência lógica do princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Por que uma consequência lógica? Porque não teria sentido o promotor ou o procurador da República ser obrigado a propor a ação penal, em razão do princípio da obrigatoriedade, e em seguida poder, pura e simplesmente, desistir da ação, dizer, não quero mais, abandonar a ação penal, negociar a ação penal. O que é disponibilidade? É a qualidade daquilo que é disponível, daquilo que pode ser abandonado, daquilo de que se pode desistir. E ela é indisponível, tá? No sentido de que o Ministério Público, uma vez que propôs a ação, não pode, pura e simplesmente, abandoná-la. É por isso que no campo da ação penal pública não há institutos como o do perdão do ofendido, que são institutos próprios da ação de iniciativa privada. Não há um instituto da desistência da ação, não há o instituto da perempção, porque são institutos próprios da disponibilidade da ação. E a ação penal pública, ela é indisponível. Por isso que o artigo 42 do Código de Processo Penal estabelece claramente que o Ministério Público não poderá desistir da ação que tenha proposto. Tá? Então, é uma consequência inerente, né, decorrente logicamente do princípio da obrigatoriedade. Mas esse princípio da indisponibilidade, ele também acaba sendo atenuado, ele acaba sendo também flexibilizado pela própria Lei 9.099 de 95, quando ela institui a figura da suspensão condicional do processo, que não se confunde com o instituto da suspensão condicional da pena. Não se confunde com o instituto do CIRCI que vocês estudaram no direito penal, tá? Lá, o que se suspende, lá no CIRCI do direito penal, é a execução da pena privativa de liberdade. Portanto, houve o processo não foi suspenso, ele chegou até o final, houve uma sentença condenatória que impôs pena privativa de liberdade, e essa pena privativa de liberdade, preenchidos determinados requisitos, foi suspensa. A suspensão condicional do processo não tem nada a ver com isso. Ela é um instituto despenalizador previsto na Lei 9.099 de 95, que flexibiliza, atenua o princípio da indisponibilidade da ação. Por quê? Porque aqui o promotor propôs a ação, porque não é possível a transação penal. Não se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, por exemplo. Então ele propôs a ação penal. Mas, embora não se tratando de uma infração de menor potencial ofensivo, o fato é punido com pena no seu mínimo não superior a 1 ano. Então, se a pena é até 1 ano, inclusive, ainda que ela tenha pena máxima 4 anos, 5 anos, como é o caso do estelionato, é possível
a suspensão condicional do processo se o acusado preenche aqueles requisitos subjetivos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Veja bem, a transação penal que atenua o princípio da obrigatoriedade, incide antes da propositura da ação penal, é uma alternativa ao oferecimento da denúncia, tá? E aqui não. A suspensão condicional do processo, ela incide depois do ajuizamento da ação penal, inclusive o juiz recebe a denúncia, tá? Recebe a denúncia para, então, uma vez que o acusado aceite as condições estabelecidas pelo promotor, com base no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, suspender o processo. Ele fica suspenso por um período de 2 a 4 anos, 2 no mínimo, 4 no máximo, é o que estabelece a lei, e isso vai ser verificado em cada caso, a necessidade, a adequação, a suficiência para cada caso concreto, e cumprindo o acusado determinadas condições que também são impostas no momento do oferecimento da suspensão pelo Ministério Público, não haverá sentença de mérito. Cumpridas as condições, passado o período de 2 anos, não haverá sentença de mérito. Houve suspensão do processo já no seu início, antes mesmo da própria instrução probatória. E então o juiz, cumpridas as condições, decorrido aquele tempo, 2 anos, 2 anos e meio, 3, 3,5, 4 anos, enfim, o período que for estabelecido entre 2 e 4 anos, cumpridas as condições, o juiz julgará extinta a punibilidade, é causa extintiva de punibilidade. Não há apreciação do mérito, ele não é condenado, não é absolvido. Mas houve o exercício da ação penal, houve o início, só se suspende aquilo que se iniciou. Suspensão do quê? Suspensão condicional do processo. Portanto, o processo se iniciou. E o processo se inicia através do exercício da ação. O exercício do direito da ação é o que deflagra o processo. O processo nada mais é do que a instrumentalização formal daquele direito de ação penal que está sendo exercido. Então, houve o início do processo, portanto, iniciou-se o exercício da ação, que foi suspenso mediante condições, e, cumpridas essas condições, dá-se a extinção da punibilidade, sem que o acusado seja sequer julgado. Por isso não se confunde com aquele instituto do sursi, que é a suspensão condicional da pena privativa de liberdade. Suspende-se pelo sursi do direito penal, do artigo 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade. Não pode nem haver suspensão, por exemplo, da pena de multa. Tá? Então pressupõe a imposição de pena. Aqui a gente está falando de um instituto que flexibiliza o princípio da indisponibilidade e que não se confunde. É suspensão condicional do processo. Né? Eu acho até assim, uma comparação muito infeliz de alguns autores que usam a expressão sursi processual, né? Pela fácil associação com a suspensão condicional da pena, quando na verdade são institutos diferentes, distintos, né? Que têm outros objetivos, têm outra natureza, e que essa aproximação terminológica só faz confundir, só leva à confusão. E por isso que eu não recebo com bons olhos essa terminologia sursi processual, porque não me parece muito apropriada, mas é muito comum. Né? Mas esse instituto aí da suspensão condicional do processo serve justamente para arrefecer, para atenuar a indisponibilidade da ação penal pública. Ok? Muito bem. Nesse vídeo eu vou encerrando por aqui, para cumprir aquilo que eu tinha dito para vocês em outras ocasiões, né? Não quero fazer gravações muito extensas para não ficar assim cansativo, muito entediante para vocês. Então eu vou fazer esse, né? Parar por aqui, e depois gravo um outro
falando a respeito de outros aspectos da ação penal pública. Vou falar da ação pública condicionada também. Vamos falar no próximo sobre o início da ação penal pública, né? A peça processual, né? O ato processual de natureza postulatória, que é a denúncia, né? A petição inicial da ação penal, e aí vamos nos estender mais, inclusive a respeito do acordo de não persecução penal e sobre a transação penal também. Ok? Então, neste vídeo é isso que a gente queria dizer. Repito, estou com saudade das aulas presenciais, gostaria muito de estar com vocês para poder trocar ideias, ouvir as posições de vocês, os questionamentos de vocês, mas infelizmente essa situação excepcional de verdadeira calamidade pública nos impede desse convívio presencial. E eu espero estar aqui cumprindo da melhor forma possível essa missão de, mesmo assim, continuar tentando transmitir aos meus alunos aquilo que nos foi dado de incumbência fazer nesse primeiro semestre de 2020. Não esqueçam de usar máscara e de sempre higienizar as mãos com frequência, porque nós precisamos evitar realmente esse contágio e para que possamos retornar breve. Um abraço.